Eu não conheci o meu avô materno, mas existe uma história dele que chegou até mim e eu não quero deixar isso morrer. Meus avós faleceram quando eu ainda era um bebê. Então, tudo que eu sei sobre meu avô chegou até mim através das histórias que a minha mãe me conta. E existe uma delas que, quanto mais eu conheço a constelação familiar, mais bonita ela fica para mim. Minha mãe era muito pequena quando o meu avô decidiu levá-la para conhecer um navio. Não qualquer navio, era um navio parecido com aquele que tinha trazido ele para o Brasil. Meus avós moravam no interior do Paraná. Meu avô nem falava português. E até hoje, minha mãe nem eu sabemos como ele conseguiu levá-la até o Porto de Santos. Porque eles tiveram que pegar trem e chegar até o Porto de Santos e ver se tinha algum navio. Mas ele chegou. E quando estava ali perto, ele pediu para um funcionário ali no navio para que deixasse ele levar a filha até uma parte do navio, para que ela conhecesse por dentro. O funcionário logo falou: não, o navio logo logo vai partir, você não pode entrar com ela. Mas meu avô insistiu. Ele explicou que estava vindo bem de longe e queria muito que a filha conhecesse o navio que havia trazido ele para o Brasil. E de alguma maneira ele conseguiu convencê-lo e ele conseguiu entrar no navio. Minha mãe entrou, viu e guardou aquela história para o resto da vida dela e ela me contou. E foi assim que eu conheci essa história. Eu nunca conheci conscientemente aquele homem, mas conheci um pouco através da história que a minha mãe contou sobre ele. Ela conta que ele era muito carinhoso com ela, que a levava com ele em todos os lugares, que confiava nela e que a amava muito. E que numa época em que não era comum as mulheres dirigirem, ele ensinou ela a dirigir um Jeep Bandeirante. E quando eu olho para essas histórias hoje, através da constelação familiar, uma coisa me toca profundamente. Nós somos muito mais do que indivíduos. Existe uma história antes da gente. Existem pessoas que vieram antes. Existem escolhas que elas fizeram. Existem coisas que elas puderam viver e outras que não puderam. Minha avó também chegou de navio para o Brasil, mas não veio escolhendo livremente o homem com quem iria se casar. Seus pais haviam decidido por ela. Ela obedeceu ao que era esperado naquele tempo. E desse casamento nasceu uma família. Dessa família nasceu a minha mãe. E dessa história, entre tantas outras histórias, eu também cheguei. Isso me faz olhar para os meus antepassados com uma gratidão diferente. Não preciso romantizar tudo o que aconteceu. Eu não preciso dizer que todas as escolhas foram fáceis ou que todos os destinos foram justos. Mas posso reconhecer uma coisa: a vida chegou até mim através deles. E talvez seja isso que a constelação familiar me ensinou mais sobre pertencimento. E honrar quem veio antes não significa repetir a história deles. Significa reconhecer. Vocês vieram antes, eu vim depois. E eu recebi a vida de vocês. E hoje, quando eu penso naquele navio, eu não penso apenas em uma viagem. Penso em um homem que quis mostrar à filha de onde ele tinha vindo. Ele não estava levando apenas a filha para conhecer o navio. Ele estava, talvez sem saber, entregando a ela uma parte da própria história. E ela guardou. Tanto que décadas depois, essa história chegou até mim. E agora eu também quero guardá-la, porque talvez seja isso que fazemos quando contamos as histórias da nossa família. Mantemos vivos aquelas que vieram antes. Meu avô nem sabe que muitos anos depois, uma neta que ele mal conviveu estaria contando essa história. Mas aqui estou, e talvez essa seja também uma forma de dizer: eu vejo vocês, eu reconheço vocês e agradeço
pela vida que chegou até mim.